Os evangelhos, os evangelhos, segundo escreveu Marcos, né? Capítulo 14, a partir do seu versículo. Glória a Deus, né? Marcos 14, a partir do versículo 10, diz assim: E as Judas, glória a Deus, né? E as Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Assim é. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Judas Iscariote é um dos pregadores de Jesus Cristo, né? O versículo 10, aqui do livro de Marcos, capítulo 14. E tomou uma decisão que os outros 11 não tomaria. Vender o mestre, né? o seu pastor, né? O seu guia, né? Ele tomou esta decisão e o que aconteceu, né? Pereceu, né? A lei falava isso, né? E ele tomou essa decisão e pereceu, né? Da pior forma. Subiu numa árvore e pulou e se rasgou, se destruiu, né? Judas Iscariote era o diabo que atormentava Jesus do começo da sua pregação do Evangelho até o fim da sua pregação do Evangelho. Este homem era um que cobrava, que tinha a bolsa do dinheiro, mas ele não era um de confiança, mas disse que ele era ladrão, né? Mas Jesus aceitou, porque Jesus disse que veio, né, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele era um dessas ovelhas. Em o versículo 11 diz: E eles, ouvindo, é isso mesmo? E eles ouvindo, fugaram, né? E prometeram dar-lhe dinheiro. E eles ouvindo, fugaram e prometeram dar dinheiro. E buscavam como o entregaria, né? Em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, os pastores brasileiros dizem que Jesus comeu, foi a ceia, né? Mas a Bíblia diz que foi a Páscoa, né?
disseram-lhe os escribas, não, disseram ali os apóstolos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, mas um ponto errado, onde os pastores brasileiros estão ensinando todo domingo do mês, primeiro domingo do mês, vamos comer a ceia. A qual ceia? Jesus comeu a Páscoa de Moisés, né? Ele era o cordeiro da Páscoa. Jesus era o semelhança, ele era o cordeiro vivo, né? Espiritualmente, ele estava ali na sua carne, né? Representando ali a Páscoa de Moisés. A Bíblia diz que ele era o cordeiro. Era, né? Agora ele não é mais o cordeiro, ele agora é o ressuscitado dos mortos. O primeiro a ressuscitar dos mortos. É. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela permanece aqui no 13, diz assim: e havendo, para Deus, né? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro, né, de água vos acompanhará, e seguiu. E onde quer que entrar, dizei: o Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de preparar ou de comer a Páscoa com os meus discípulos, né? Aqui não tem pão, né? De pedacinho em pedacinho para cada um, né? Ele disse chamado de ceia. A ceia podia até acontecer, tem algum lugar na Bíblia que fala sobre ceia. Mas era festa, como aquele homem rico com a volta do fio. Ele matou um boi ali e deu uma ceia ali para aquele povo comer. Mas foi com barriga cheia mesmo. Não um pedacinho de pão, que só dá para botar num buraco de dente, né? E dizer que aquilo é a carne de Jesus. E além de mais, ele diz que aquilo é a carne de Jesus. E come. Reparem o respeito que eles têm por Jesus. Porque eles comem aquilo e bebem aquele vinho. E no outro dia, eles vão cagar a carne de Jesus e mijar o sangue de Jesus nos banheiros, né? Por isso que Jesus não ensinou desta maneira, né? Jesus, ele fez uma Páscoa e ele era o Cordeiro, né? Ele simbolizou aquilo ali que ele fez, ele consumou. Ele disse: Pai, está consumado, ou seja, última Páscoa. Na cruz ele consumou. Tudo de Páscoa foi consumado na cruz. Não se deve mais comer pão por carne de Jesus, nem beber água nem vinho por sangue de Jesus, porque isso foi uma simbolização do sua pregação, né, que ele estava encerrando. Páscoa era última Páscoa. E não ia continuar negócio de ceia, mas não. Ia parar ali mesmo, né? Por isso que ele, na cruz, ele disse: Pai, está consumado. E consumou. O 15 diz assim: e ele vos mostrará um grande cenáculo mumbilado, né?
e preparai ali, né? Isso é a verdade do Evangelho. Vem descendo a palavra do Evangelho cabeça abaixo, mas eu não posso ficar muito tempo aqui. Eu vou prosseguir para o versículo, né, 32. Né? O 32 deste capítulo, né, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Bem entendido, todos contaram as coisas deste vídeo, né? Jesus está pedindo aos seus discípulos, né? Deixando ali nenhum lugar enquanto ele ora. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se cumprisse, ou para que fosse possível passasse dele aquela hora. A pergunta para os pastores brasileiros: qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito de Jesus de passar por um sofrimento grande desse, né? Se ele era livre, não tinha pecado, né? Não tinha pecado e passou por um sofrimento grande desse. É para nós continuar ou é para nós parar, né? Porque Jesus está fazendo tudo isso porque nenhum de nós tinha condição de fazer. Nenhum de nós alcançaria ou aguentaria, né? Isso que ele aguentou. Então, para aguentar isso, devia ser um homem livre de pecado. Porque todo homem tinha a mancha do pecado de Adão. Todo homem era culpado da culpa de Adão. Carregava no seu sangue, no seu corpo, o pecado de Adão. Foi necessário Deus se fazer homem, né? Encarnar, ganhar um nome chamado Jesus, para nos resgatar, para fazer por nós. Então Jesus fez jejum por nós, Jesus passou essas aflições por nós, Jesus foi para a cruz, foi crucificado por nós, e ao ressuscitar, ao terceiro dia, estamos livres. Não necessitamos mais de submonte, não necessitamos mais de adoração em vão, em templo, né? Que neles adoram em vão, né? Não necessitamos mais de comer Páscoa, né? Chamada ceia, todo primeiro domingo do mês, porque isso é anunciar, Paulo diz que isso é anunciar a morte do Senhor até que venha, né? Quer dizer que Jesus faz isso e todo domingo do mês nós estamos dizendo: Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, né? Anunciando aí a morte do Senhor como um símbolo de comer esta Páscoa, né? Pode ler no mesmo capítulo que vai ver que ele está, quem come isso, estão anunciando a morte do Senhor até que venha, né? O Senhor Jesus já deu a sua vida por cada um de nós. O Senhor Jesus já nos libertou na cruz. Nós somos livres. Esses templos, eu não sou contra, deve acontecer para evitar, né? Mas não pode ter música, só pode ter ensino da palavra de Deus.
E aqui agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.